Deus falou comigo que iria levar o meu bebê e eu não quis acreditar. Na verdade, eu não queria acreditar. Para você que é novo aqui no canal, eu compartilhei toda a minha história quando eu estava tentando engravidar e depois que eu consegui engravidar, eu compartilhei também, contando pro meu esposo, pra minha família, pros meus amigos. Mas, infelizmente, a gestação não durou muito e eu tive um aborto. E aqui no canal eu também compartilhei todo esse processo, caso você queira assistir. E a pedido de vocês, recebi alguns comentários pedindo para que eu compartilhasse mais sobre isso. Hoje, então, eu vou compartilhar com vocês o dia que Deus falou comigo que iria levar o meu bebê, mas eu não queria acreditar. Meu nome é Gabriela Araújo e aqui eu estou compartilhando uma vida totalmente real. Então sejam bem-vindos e bora pro vídeo. Bom, gente, para vocês entenderem melhor como que Deus falou comigo, eu vou fazer um breve contexto aqui da minha vida. Desde pequena, Deus sempre me deu visões, então eu posso dizer que a minha visão ela é aberta. E além disso, Deus sempre falou comigo em sonhos. Às vezes com 3 anos, 4, 5 aninhos, eu tava em casa e via anjos, via demônios, tinha visão, uma visão totalmente aberta, e inclusive eu tinha sonhos que significavam muitas coisas, mas eu não conseguia muitas vezes discernir. Só que conforme eu fui crescendo e amadurecendo e conhecendo Jesus de verdade, hoje em dia eu olho para trás e começo a entender certos sonhos que Deus me dava, certas visões que Deus me dava. Eu comecei a reparar que eu tinha um sonho e às vezes esse sonho acontecia no mesmo dia, acontecia na mesma semana, às vezes acontecia um mês depois, mas ele acontecia. Às vezes eu tinha uma visão que no momento eu não entendia muito bem, porém lá na frente fazia sentido com o que acontecia na minha vida ou na vida de alguém que estava próximo a mim. Então, com o passar do tempo, eu comecei a entender que de fato Deus falava comigo através de sonhos e ele me dava visões. Então eu comecei a não ignorar mais os sonhos que eu tenho até hoje, né? Eu não ignoro mais as visões que eu tenho até hoje, porque eu entendo que quando o Senhor me dá um sonho ou me traz uma visão é porque realmente é algo que Ele está me mostrando, ou para que eu ore, para que seja quebrado, ou é algo que realmente Ele está me preparando para viver de alguma coisa que vai acontecer. Deu para entender mais ou menos? Gente, antes de ter o aborto, dias antes, eu acho que foi mais ou menos uns 5 dias, uns 5 ou 4 dias. Eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava com uma bebezinha no colo. Era uma menina. E ela era bem cabeludinha. Quando eu falo cabeludinha, gente, é porque eu sei que tem alguns bebês que nascem mais carequinhas ou com pouco cabelo. Então ela, no caso, tinha muito cabelo. Eu lembro até a cor da roupa dela. Ela estava vestida de vermelho, com uma roupinha vermelha. E quando eu olhava para ela, eu via, inclusive, alguns traços do pai dela, que no caso é o meu esposo. O olho dela, o olho mais redondinho, era do meu esposo e eu vi algumas características dela no sonho. E eu tava muito feliz, muito feliz. E aí eu mostrava ela pra todo mundo, inclusive no sonho eu levava ela pra igreja e eu mostrava pra minha pastora. Eu até mostrava pra pastora e falava assim: olha aqui, pastora, como ela tem cabelo, essa menina é muito cabeluda. Falava desse jeito pra pastora e todo mundo vinha e ficava: ai, que gracinha! E eu mostrava pra todo mundo a minha bebê. No sonho é como se eu tivesse voltado pra casa e quando eu cheguei em casa, ela começou a chorar muito, muito, como se ela tivesse com muita dor, como se ela não estivesse bem. Eu olhava pra ela e via que ela estava sofrendo por alguma coisa. Eu não conseguia entender que tipo de dor que ela estava sentindo, eu não conseguia discernir o que realmente ela estava sentindo, mas eu entendia no sonho que ela estava sofrendo. E aí eu pegava ela no colo. Quando eu pegava ela no colo e segurava ela assim na minha frente, ela escorregava.
Mas ela não escorregava porque eu tinha deixado ela cair. Ela escorregava porque é como se os órgãos dela se desfizessem, como se ela derretesse, como se ela virasse água na minha mão. E aí ela caía no chão. Quando ela caía no chão, no sonho eu me desesperava. Gente, eu me desesperava tanto e eu olhava pra ela de novo e pegava ela no colo. Quando eu pegava ela no colo, eu colocava ela tipo no meu ombro, sabe? Quando você coloca o bebê assim no seu ombro e escora a cabecinha no ombro, eu colocava ela aqui. Quando eu colocava ela aqui, ela virava gelatina e ela se desfazia todinha e caía no chão de novo. No sonho, simplesmente ela não parava na minha mão. E, gente, eu acordei. E eu acordei com o coração tão apertado. Eu já tinha tido um sangramento, mas eu estava tomando uma medicação para segurar a gestação. Eu já estava em repouso e cuidando, porque eu já estava com risco de aborto. E aí eu tive esse sonho e eu fiquei tão mal, eu acordei tão mal. Mas aí eu comecei a lembrar da parte boa do sonho, que era quando eu pegava ela, eu amamentava, eu mostrava para as pessoas. Comecei a lembrar do olhinho dela que eu via no sonho. Eu comecei a lembrar dessas características e eu guardei somente isso pra mim. Por mais que eu já tenho muitas experiências de que quando eu sonho, eu sei que é Deus falando comigo e eu sei que esse sonho era Deus. Porém, gente, não sei se vocês vão compreender o meu sentimento. Eu me emociono um pouco falando sobre isso. Por quê? Porque eu tentei engravidar durante muitos anos. Estar grávida pra mim era um sonho. E quando eu tive essa visão, esse sonho que Deus me deu, eu simplesmente paralisei, eu não quis acreditar e eu decidi guardar somente a parte boa do sonho, que era quando eu pegava ela no colo. A outra parte que ela sofria, que ela sentia dor, que ela se desfazia na minha mão, eu simplesmente ignorei. Quando eu comecei a ter o aborto, eu tive o diagnóstico de que o coraçãozinho não batia mais. Como a gente estava com a cabeça muito quente, nós fomos para casa pra gente orar. E o tempo todo nós oramos por vida, pedindo para que o Senhor fizesse com que o coraçãozinho voltasse a bater. Só que na hora, o Espírito Santo tocou no meu coração e ele me lembrou do sonho que eu tinha tido uns 4, 5 dias antes. Quando eu lembrei desse sonho, eu não queria entender, eu não queria acreditar, mas Deus falou comigo em sonhos. Mais uma vez, Deus fala comigo em sonhos e depois acontece. E dessa vez não foi diferente. E eu passei isso pro meu esposo, pra minha família, e eu peguei e falei pra eles. Eu falei, vamos orar agora pra que seja feita a vontade de Deus, porque eu acredito que a vontade de Deus é levar. Eu acredito que Deus não vai fazer o milagre, porque não é da vontade dele mesmo fazer o milagre nessa história, nesse bebê. Mas eu não vou mentir pra vocês que foi muito difícil, gente, aceitar. Foi muito difícil compreender, olhar e entender que Deus tinha realmente falado comigo mais uma vez, como sempre aconteceu. E hoje eu tenho a plena convicção de que Deus me avisou e eu não queria aceitar. E o que eu entendi do sonho, gente? Eu entendi que a primeira parte, que eu mostrava ela para as pessoas, que eu via algumas características dela, que essa parte realmente foi a parte em que eu comemorei, que eu contei da gravidez para minha família, para os meus amigos. Inclusive, eu conversava com ela, gente. Eu conversava com a minha barriga, mesmo muito pequenininha. Eu falava, minha filha, ó, hoje você vai pregar com a mamãe. Hoje nós vamos ministrar louvor. Então eu ministrei louvor com ela na igreja, eu preguei com ela na minha barriga, eu curti de verdade a minha gravidez. Eu entendi que essa primeira parte do sonho foi justamente isso. Deus permitiu com que eu curtisse a minha gravidez. E a segunda parte do sonho, que ela se desmanchava na minha mão, que ela sofria com muita dor, eu entendi Deus falando comigo que tinha uma má formação e que ela estava sofrendo dentro do útero e Deus iria levar. Foi isso que eu entendi e de fato Deus levou. Gente, eu não compreendo o porquê, mas eu falo pra vocês de todo o coração que eu também não fico perguntando pra Deus o porquê. Senhor, por que que isso aconteceu? Por que que o Senhor levou? Eu não fico perguntando nem questionando a Deus sobre isso. O que eu peço pro Senhor é, Senhor, me ajuda a aprender o que eu preciso aprender
aprender com isso, me ajuda a amadurecer e a ter o crescimento que eu preciso ter. E eu entendo também que gerar um testemunho dói. Então talvez eu nunca compreenda o porquê que o Senhor não deixou a minha filha comigo, o meu bebezinho comigo. E eu adoro o Senhor porque eu o amo. E é sobre isso. Deus me dando filho ou não, eu amo a presença dele e eu vou continuar servindo ao Senhor com todo o meu coração, por mais que doa. Crescer dói e eu acredito que isso faz parte do meu crescimento. Gerar um testemunho dói. Vocês têm dúvida disso? Gerar um testemunho dói. E de fato eu não vou mentir pra vocês, gente. Não está sendo fácil. Dói. O importante é não desistir. E eu acredito que eu estou gerando um testemunho lindo que vocês, meu canal é bem pequenininho, mas vocês que estão aqui comigo vão conseguir contemplar o que Deus vai fazer na minha vida e eu tenho certeza e profetizo que Deus vai fazer na vida de vocês também. De tantas mulheres que têm o sonho de ter filhos assim como eu. E eu quero dizer, mulher, pra você que está passando por isso, que você não está sozinha. Se sinta abraçada nesse momento. Por aqui eu vou continuar compartilhando tudo isso. Vou continuar compartilhando com vocês como é que eu estou conseguindo superar o luto. E antes de encerrar o nosso vídeo, vocês estão me perguntando sobre a biópsia, né? O que deu na biópsia, Gabi, do seu bebê? Gente, ainda não saiu, demora um pouco. Então eu estou esperando, acredito eu, que na semana que vem essa biópsia deve ficar pronta. Então, ficando pronta, eu consigo vir aqui e compartilhar com vocês o resultado da biópsia. Para quem é novo aqui do canal, eu fiz a biópsia e na biópsia vai constar se tinha má formação, se o problema foi alguma coisa em mim, no meu corpo. Tudo isso a gente vai saber. Então fiquem de olho aqui no canal, porque eu vou continuar compartilhando tudo com vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar. Ó, eu leio todos os comentários de vocês e respondo. E é esse o vídeo de hoje, minha gente. Se vocês tiverem alguma ideia de vídeos ou se tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Vocês sabem que eu estou respondendo todos os comentários de vocês. E é isso, fiquem com Deus. Um beijo e tchau!